Hoje o Divan convida a dar o play. Qual a música de hoje? A música de hoje é Logo Agora, Mar Aberto. Tudo que eu queria fazer, eu tô pensando em você. Estrelas, essa vontade de ir embora. Logo agora, logo agora. Essa música, ela fala de um fim de um relacionamento e nas estrofes dá pra gente perceber que, tem uma das pessoas que está tentando superar o término e esquecer todas as coisas que o parceiro, a parceira lhe faz lembrar. Então a gente pode entender isso como uma perda do objeto afetivo sexual, e nós vamos usar Freud para trazer dois conceitos que a gente pode trabalhar em cima dessa música, que é o conceito de libido e o conceito de luto. A libido, ela pode ser entendida como uma energia psíquica que nos impulsiona a direcionar, o nosso olhar, a nossa busca em direção a algum objeto. E aí a gente pode levantar uma pergunta: é sempre um objeto afetivo sexual? Não. A libido nos direciona a buscar um trabalho, aos relacionamentos de amizade e também aos relacionamentos afetivos sexuais. O que seria então, para a gente pensar, o que seria a libido? A libido seria um combustível que nos coloca em movimento a direção a algo. Ela que vai nos dar esse ímpeto de querer buscar alguma coisa para agregar a nossa vida. Então a gente pode entender, a libido como essa quantidade de energia. Ela não é mensurável, mas vamos pensar aí nessa questão da quantidade só para entender como que a gente divide essa libido entre o nosso eu e o objeto, que a gente escolheu. Então, se eu escolho um parceiro, uma parceira amorosa, eu vou direcionar uma parte dessa minha energia vital, vamos dizer assim, a conhecer esse objeto, a me relacionar com ele, a envolver, a sair, as curiosidades que eu tenho em relação a alguma pessoa. Mas nem toda a energia psíquica que eu tenho eu direciono para o objeto, mas parte dela vai ser direcionada. Então, o que acontece quando esse objeto deixa de existir na minha vida? Então, vamos pensar. Eu tinha uma quantidade de energia, eu dividi ela com o meu parceiro, e então esse parceiro ele sai da minha vida, eu tenho uma separação. Então, a partir dessa separação, a quantidade de energia que eu tinha direcionado para esse objeto, ela fica como se tivesse em suspenso, presa nas representações que eu ainda tenho. Então a música traz isso um pouco pra gente, o autor diz lá, você deixa um pedaço seu, eu preciso me acostumar com a falta com a sua falta, a sua ausência dentro de casa, com o seu cheiro no travesseiro. Então ele precisa recolher essa libido que foi direcionada para o objeto, para depois então ela ser reinvestida num outro objeto. A gente consegue fazer isso de uma hora para outra? Não, a gente não consegue. Eu preciso de um tempo, eu termino um relacionamento, o que vai acontecer? Eu vou sentir falta daquela pessoa ao longo dos dias. E é aí que entra o conceito de luto. Luto para psicanálise não está relacionado com uma morte física de alguém. Ela está relacionada com a perda de um objeto de investimento libidinoso. Então, qualquer objeto que eu investi a minha energia psíquica e ele esteve presente na minha vida há algum tempo, quando esse objeto deixa de existir, sendo por morte física ou não, eu vou viver um processo de luto. Então, luto é aquele tempo em que eu preciso, cada pessoa vai gastar um tempo, tem pessoas que conseguem lidar com a perda de objeto mais rapidamente do que outras. Então, é esse processo em que eu preciso retirar a minha libido investida naquele objeto e trazê-la de volta para mim. Então, é esse movimento. Não é que essa energia existe de forma mensurável, não tem nenhuma coisa que pode calcular essa energia para eu saber o quanto que eu direciono ao objeto e o quanto que eu tenho em mim. Mas toda vez que algum objeto de investimento
sai da minha vida, deixa de existir, né? Eu perco esse objeto, esse movimento eu preciso fazer, esse movimento de retirada da libido, do investimento, e trazer de novo para mim. E só quando eu faço esse movimento de retirada da libido e voltando para o meu eu, é que eu consigo novamente reinvestir essa libido. Então eu preciso superar, né, teoricamente, eu preciso superar o término de um relacionamento, entender que aquela pessoa foi embora, vivenciar o processo do luto para posteriormente eu conseguir me relacionar novamente. Como eu falei, não é só objeto amoroso, pode ser um trabalho, né? Às vezes a gente perde o nosso trabalho, tem uma demissão, a gente também passa por esse processo de luto, né? De lidar com essa perda para depois então a gente conseguir investir novamente num outro objeto. Tem um trecho, né, da música que eu queria trazer aqui para exemplificar, que eles dizem o seguinte: de tudo que virou vício eu tenho que me desapegar. E é um pouco disso, né? Tudo aquilo que existia na sua vida, que o objeto trazia para a sua vida, eu preciso desapegar para que eu tenha capacidade de investir num outro objeto novamente. Se inscreva no canal, deixa seu comentário e dá um curtir aí pra gente para fortalecer o nosso trabalho. Acabou a explicação? Acabou. Então quer dizer que, tipo, se eu termino um relacionamento, eu realmente fico de luto? Sim.